Oi, gente! Nesse vídeo vamos tratar um assunto muito polêmico, porém necessário. É verdade. Nós vamos tratar aqui sobre músicos na igreja, músicos e pastores, pastores que bagunçam o ministério de louvor, e músicos que são chamados para o ministério pastoral e que não recebem a oportunidade. Conflito entre pastores e músicos, entre músicos e pastores. Nunca nem vi. Que dia foi isso? Qual é a visão que a igreja tem em relação aos músicos do Ministério de Louvor? Eu me chamo Luciano Santos, músico de igreja, instrumentista, hoje pastor. Passei por muitas situações semelhantes a essa e a gente vai conversar sobre isso agora. Você vai aprender e vai ver e se identificar com muitas coisas que eu vou conversar contigo agora. Fica aí até o final, que no final eu tenho uma ideia tremenda para a sua igreja, para os músicos da sua equipe de louvor. Eu vou continuar colaborando. Tem mais ou menos 22 anos agora, em 2022. No início da minha fé, eu ouvi as pessoas tratarem os músicos como tocador. É verdade. Quando eu me converti e comecei a tocar em igreja, a igreja tinha essa visão, e algumas ainda têm, de que o músico é o tocador. Ele não é o músico da igreja, ele não é o denominado nos nossos dias de levita. A visão é que o tocador, ele não tem compromisso com a palavra, ele não tem compromisso com a igreja. Termina de fazer o louvor, ele desce do altar, vai conversar na porta da igreja, vai namorar atrás da igreja. Existe uma imagem completamente negativa em relação a alguns músicos, claro, que não se aplica a todos. A igreja precisa olhar para os músicos com mais carinho. A igreja precisa cuidar dos seus músicos porque eles fazem uma parte imprescindível e muito importante do culto. Lembrando que aqueles que dividem o culto em duas partes, a primeira parte, que tem o louvor, é a parte menos importante. Aí quando vem a palavra, é chegada a hora mais importante do culto, a melhor parte. E a primeira parte não foi boa? Deus não esteve na primeira parte? Tá errado. Deus está no culto desde a sua primeira parte até o seu final. E é porque é mesmo. É uma realidade no nosso meio, no meio evangélico, no meio das igrejas, no meio dos músicos, que existem conflitos entre pastores e músicos. Músicos e pastores, cada um tem a sua queixa. Eu não estou aqui desrespeitando os pastores, até porque eu sou um pastor. Então, só que eu sou um pastor músico e eu conheço as indiferenças e as falhas tanto de um lado quanto do outro. Um dos conflitos principais é o tratamento. Existe um tratamento diferenciado para os músicos que vêm de fora. Às vezes o cara recebe aquela oferta e às vezes o músico de dentro da igreja está passando por dificuldade e não tem dinheiro nem do transporte. Às vezes ele está passando por uma dificuldade psicológica, financeira, e a igreja não se atenta para isso. Mas quando vem um músico de fora, um convidado, um cantor de fora, que às vezes não tem nem lá essa fama toda, mas é bem tratado, já sai com 100zinho na mão, com R$300 na mão. Mas os músicos da igreja não recebem o mesmo tratamento. Isso aí é um erro grave que a igreja comete. Outro erro que existe entre os pastores, que eu até falo assim, os pastores bagunçam o ministério de louvor, é colocar pessoas completamente despreparadas. Deus vai honrar sua fé. Não investem para o crescimento dessas pessoas. Bem, verdade é que no início de uma obra é difícil, a gente precisa trabalhar com as ferramentas que se tem na mão. Então, mas daí você montar uma equipe toda desorganizada, aí fica muito ruim. Quando chegar alguém que pode organizar, ele vai ter um grande problema nas mãos. Se é para trabalhar com a ferramenta que se tem na mão, trabalha com uma pessoa tocando violão, uma outra pessoa cantando, monta aquela 2, 3, 4 pessoas. Eu já vi cada coisa ridícula.
acontecendo. Ele me dava presentes, ele me vestia, ele me comia, então dava-me de comer. Cada erro gritante, que depois a gente vai tentar organizar aquilo, meu Deus. Aí a pessoa que recebeu o convite para estar ali na frente sem ter tido uma aula de canto, ou pelo menos uma orientação, ter ensaiado nada, gente que fica ali na frente, 3 pessoas, 4 pessoas. Para os seus filhos, em todas essas... Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Eu vivi isso praticamente a minha vida toda em algumas igrejas. Tá lá 3 pessoas ali na frente e uma canta e as outras 2, 3 caladas. Vai até o final ali, sabe, olhando pro nada, aquela coisa. Meu Deus, ó céus, ó vida. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Que é isso? Isso é inadmissível. É verdade. Outra forma que acaba atrapalhando, os pastores fazem, é usar o ministério de louvor, sabe, como uma forma de manter as pessoas ocupadas na igreja. A pessoa aceitou Jesus essa semana, não tem nada para ela fazer, joga ela no ministério de louvor, bota ela para cantar. Ó, ele irrita. Vamos lá, já enfia em cima de um instrumento, sem ter um nível musical àquele ponto. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem que chegar para tocar na igreja já tem que ser um músico expert no que faz. Sabe, um músico formado, não, mas precisa passar por uma peneira, precisa passar, não teve condição de tocar agora, vamos nos esforçar, pesquisar, aprender um pouco sobre o ofício, sobre o que vai fazer, e aí então, depois desse preparo, coloca para ir devagarzinho crescendo, num culto durante a semana, outro culto, faz uma escala. Aí quando for crescendo um pouco mais, dá uma oportunidade ou outra no dia de domingo. De repente, ele chega num patamar e todo domingo está tocando na igreja. Quer dizer, às vezes não. Mas não, pega a pessoa que entrou hoje e enfia no ministério de louvor. Eu vivi isso várias vezes e isso é ridículo. É verdade. Os pastores não fazem isso com o ministério da igreja, tá? Para ser um diácono tem que ter preparo, tá? Tem que ter estudo. Quer dizer, às vezes não. Ele tem que entender o que é que ele vai fazer na igreja. O músico também é crente, tão crente quanto um diácono, tão crente quanto um aspirante a evangelista, a pastor. Existem músicos na equipe de louvor que têm chamado por Deus. Às vezes chamado para o ministério do diaconato, às vezes o chamado para evangelizar, então ele é um evangelista, às vezes um chamado pastoral. E acontece muito de pastores não darem oportunidade para esse músico crescer ministerialmente no ministério da palavra, porque ganha um obreiro, mas perde o músico. Obreiro todo mundo que não toca quer ser. Às vezes o cara nem tem o chamado, mas ele quer ser um pastor, ele quer ser um diácono, ele quer ser alguma coisa. Não tem às vezes aptidão para nada, precisa adquirir e precisa buscar isso. Amém? Tocando e pregando, mas por quê? Nos nossos dias e pelo menos no nosso contexto, aqui na Bahia, aqui em Salvador, não dá certo. Porque quando você toca, só querem te ver como músico. Ninguém te convida mais para ministrar a palavra, ninguém te dá mais a oportunidade de você crescer ministerialmente. Então o que acontece? Só olham para você como músico. Então não querem te perder como músico. Infelizmente a gente tem que fazer assim. Eu tive que fazer assim também. Perde-se um músico e ganha-se um pastor. Aí hoje eu dou prioridade para tocar para mim. Só para quando eu canto. Quando sou convidado, eu toco para outras pessoas? Sim, amigos. Mas alguns pastores se aproveitam disso e querem prender a gente atrás do instrumento. E isso está errado. Isso, às vezes, soa leviano com a gente que somos músicos da igreja. Aí hoje, o que acontece? Eu sou um pastor e continuo sendo músico. Visito igrejas, às vezes, só para fazer louvor. E quando chega lá, já recebo o convite para ir cantar em outro lugar. E aí, o que acontece? Não vê mais a gente como um pregador, não vê mais a gente como um líder eclesiástico. Bom, como prometido, você que chegou até aqui comigo, eu avisei que te daria um presente agora no final do vídeo, com uma ideia top para a sua equipe de louvor. A primeira orientação que eu tenho para te dar
Procure crescer sempre, pesquisar sempre, tá trazendo ideias novas. Fale com a sua equipe de louvor, tenha reuniões mensais, quem sabe quinzenais ou até mesmo semanais, dependendo do tamanho da sua equipe de louvor. Um grande problema das equipes de louvor das igrejas é dinâmica musical. Trabalhe a dinâmica musical. E a ideia que eu tenho é para que os músicos cresçam tanto na graça quanto no conhecimento, como a palavra de Deus nos orienta. Além de ministro de louvor, eu fui líder de ministério de louvor há alguns anos. Então, assim, a gente tinha umas ideias muito boas, tais quais, antes dos cultos, a gente se encontrava para fazer reuniões de oração, tá? E nos ensaios, 30 minutos antes, a gente tirava esse tempo para estudo da palavra sobre o nosso ofício na igreja. O que implica o trabalho de um músico na igreja, o que implica na vida espiritual da igreja e na vida espiritual dele. Quem eram os levitas? Quem foram os músicos da casa do Senhor, do templo, os músicos do tabernáculo, a história da tribo de Levi em si. Então a gente buscava esse conhecimento para que os músicos entendessem qual era o ofício dele na igreja e a importância desse ofício. Porém, pastores, não adianta o líder de louvor trazer esse conteúdo para os músicos entenderem a importância dele para a realização do culto, para a realização da obra de Deus naquela congregação, e você, pastor, não dá o devido valor, não dá a devida atenção. Olha para os seus músicos. Eu quero abrir os seus olhos, pastor. Agora aqui, de pastor para pastor. Abra os seus olhos, abra o teu coração. Se conscientize que músico de igreja também é ovelha e também precisa de cuidados. Se você gostou desse vídeo, inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações que terão muito mais conteúdo sobre esse, sobre dinâmica musical, sobre técnica musical para grupo, sobre liderança de ministério de louvor. Você não pode perder. Temos muito mais conteúdo para você. Pare agora, e embaixo aí, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificação. E também mande esse vídeo, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Muito mais pessoas precisam saber desse conteúdo. Aquele seu amigo músico, aproveite, manda para ele, tá bom? Beijo no seu coração.